Logo que Joe Biden abriu espaço para Kamala Harris na disputa eleitoral americana, ela soube aproveitar os holofotes e a mobilização foi muito rápida. Kamala Harris recebeu o apoio dos líderes do partido nas duas casas do Congresso. A arrecadação de campanha continuou disparada e atingiu $100 milhões. 62% dos doadores contribuíram pela primeira vez. Kamala fez, como você disse, o primeiro comício como pré-candidata que reuniu um público significativo, o maior que todos os eventos tiveram na campanha de Biden neste ano. As pesquisas, até então estagnadas na disputa Biden-Trump, deram sinais de mudança. Segundo o levantamento do Instituto Ipsos, em parceria com a agência de notícias Reuters, junto a eleitores registrados, a vice-presidente Kamala Harris está numericamente à frente de Donald Trump. E a campanha democrata continuou com fôlego nas semanas seguintes. Pesquisas mostram Kamala Harris na frente em 5 dos 7 estados decisivos. Mesmo com empate técnico em quase todos, a vantagem traz otimismo para os democratas. E é muito diferente do mapa de quando Biden era o candidato. Nessa época, Trump liderava nesses estados. Agora, as pesquisas mostram Donald Trump recuperando terreno. A mais recente delas, feita pelo jornal The New York Times, em conjunto com o Siena College, mostra que, apesar do efeito da entrada de Kamala Harris, o ex-presidente Donald Trump vem mantendo firme a base de apoio dele. De acordo com essa pesquisa nova feita entre os dias 3 e 6 desse mês, Donald Trump está com 48% das intenções de voto contra 47% da candidata democrata. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Kamala Harris nas pesquisas, da euforia à realidade. Um episódio para entender o que os números dizem sobre a situação atual e as perspectivas da corrida à Casa Branca. Meu convidado é Maurício Moura, doutor em Economia e Gestão Política e professor na Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Terça-feira, 10 de setembro. Maurício, quero falar do assunto que nos une o tempo inteiro aqui, que é a eleição americana. Eu queria muito que você nos emprestasse a fotografia do momento em relação às pesquisas. Tem aí uma série de análises dizendo que o frisson da Kamala passou e a campanha agora precisa se entender para ver como é que vai conquistar eleitores de grupos ainda não conquistados, alguns abaixo, inclusive, do desempenho da performance do Partido Democrata em outras eleições. Então, eu queria que você desse uma geral para a gente aqui. Bom, em primeiro lugar, é um cenário bastante único, né? A gente está no começo de setembro e a gente tem praticamente os dois candidatos empatados em todos os 7 estados críticos, né? Não é um cenário, por exemplo, igual a 2020, onde o Biden liderava até acima da margem de erro nesses mesmos estados. A Hillary ganhou no voto popular do Trump e perdeu na eleição, e o Biden ganhou por 4,5% no voto popular, mas a margem no colégio eleitoral foi bem pequena, por pouco que ele não perde no colégio eleitoral. Então a gente tem um cenário bastante único, e eu estava pegando aqui uma análise das últimas eleições, desde 2000, existe muito pouca variação entre o resultado das pesquisas no começo de setembro e o resultado de novembro, né? A variação desde o ano 2000 é de mais ou menos 2,5 pontos percentuais. Ou seja, a gente está entrando na reta final com todos os estados estatisticamente empatados e com pouco potencial de variação, o que nos coloca num cenário de que o que pode mudar daqui em diante e da capacidade das duas campanhas de fazer com que as suas bases saiam para votar, né? Quando você fala de empate nos 7 estados, você está falando dos estados pêndulo? Sim, eu estou falando de Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Geórgia, Nevada, e agora, depois que a Kamala entrou, a Carolina do Norte também, né? O que aconteceu com a Carolina do Norte? A Carolina do Norte, ela tem sido republicana na eleição presidencial desde 2008, né? A última vez que o Obama, mesmo na reeleição, perdeu a Carolina do Norte. E o Biden perdia para o Trump ele tinha 10 pontos atrás do Trump, e depois que a Kamala entrou, a gente está agora num resultado estatisticamente empatado na Carolina do Norte, e os democratas consideram que esse é um estado agora que está em disputa.
Quando você vê as pesquisas por estado, ela tem melhorado, mas ela não tem ido bem na Pensilvânia, que é o mais importante dos estados pêndulo. Ali ela não consegue, na maior parte das pesquisas, superar sequer numericamente o Trump. Maurício, as pesquisas elas mostram, como você bem disse, uma disputa acirrada nesses territórios. Então eu quero entender em que momento a gente está na campanha. A gente está no momento da campanha em que os eleitores já estão majoritariamente decididos, mas a gente está no momento da campanha em que esses eleitores estão convictos de que vão sair de casa para votar? Não, muito pelo contrário. A gente ainda tem dois grupos que as duas campanhas estão mirando bastante, né? Que é o grupo de indecisos. Só para você ter uma noção, Natuza, nesses estados chaves, a média de indecisos é na casa dos 10 pontos percentuais. E quando eu falo indecisos, são pessoas que pretendem votar. Aliás, é importante. Todas as pesquisas que são divulgadas aqui nos Estados Unidos são de eleitores potenciais, que dizem que vão votar, porque o voto não é obrigatório. E dentre esses eleitores indecisos, a maioria são independentes, que eles não são registrados nem republicanos e nem democratas. Então, agora, a batalha, além de fazer a sua base sair para votar, é a batalha por esse grupo aí de independentes / indecisos, que é bastante relevante. Você está falando de 10 pontos percentuais numa campanha apertada, né? Maurício, e quem a Câmara precisa conquistar? Quem o Trump precisa conquistar? Que tipo de eleitor é um desafio para os dois? O que eu ouvi das duas campanhas, eu concordo com a análise de ambas, é o seguinte: do lado do Trump, ele precisa avançar em alguns segmentos que foram justamente os fatores de derrota dele em 2020. Um deles, por exemplo, é o eleitorado latino. A campanha do Trump, acho que eles conseguem... O Trump evoluiu no eleitorado latino de 2016 para 20, e eles querem fazer com que mais eleitores latinos votem no republicano esse ano. Então, tem uma campanha forte, principalmente em temas como imigração, como economia, para os latinos. E o Trump também, e esse é o resultado da operação dele de campanha, também está focando muito os eleitores dos subúrbios, porque ele foi muito bem nas cidades pequenas e médias, foi muito mal, obviamente, nas cidades grandes, mas nesse entorno das cidades grandes, eles acham que eles conseguem ter mais voto do que em 2020. Do lado da Câmara, a equação é até mais simples, entre aspas, né? O Trump é rejeitado nesses estados com mais ou menos 55% do eleitorado. Então, a ideia da campanha dela é fazer com que quem rejeita o Trump fique minimamente confortável em sair para votar. E aí alguns grupos chamam a atenção. Obviamente, o primeiro grupo que eles estão focando muito são as mulheres, né? Aliás, esse ano é a maior diferença entre o voto de homens e mulheres, principalmente os homens e mulheres até 30 anos. A Câmara lidera com basicamente 15 pontos percentuais entre as mulheres, chega a 20 pontos percentuais de mulheres até 30 anos, e o Trump, obviamente, lidera na casa dos 10 pontos percentuais entre os homens e chega a 13 pontos percentuais entre os homens até 30 anos. Então, ela está focando muito no segmento feminino, né, principalmente as mulheres de subúrbio, e eles também estão focando na campanha da Câmara de fazer com que o eleitorado afro-americano saia para votar. Então, aqueles que ainda não estão, principalmente os homens afro-americanos, que estão um grupo que está mais concentrado aí nos indecisos, né? Historicamente, as mulheres comparecem mais do que os homens ou varia de eleição para eleição? Não, varia de eleição para eleição e varia de estado para estado, né? Porque aqui ainda tem esse complicador dessa eleição ser estadual, né? O que é histórico é que os eleitores com mais alta renda costumam comparecer mais, principalmente nas regiões da Pensilvânia, tipo Filadélfia, Pittsburgh. Por outro lado, em outros estados como Nevada, isso é o contrário. Os eleitores sem escolaridade costumam comparecer mais. Então, aqui a gente tem que ter esse olhar estado a estado, né, Natuza? Não, e você citou Nevada, em Nevada, eles estão cravados nos 48%, a Câmara e o Trump. A Câmara com meio ponto percentual a mais, 48,5%, e o Trump 48%. E em vários outros estados, eles estão cravando nos 48%. É muito impressionante isso. Não, é impressionante, Natuza. E eu sempre digo, né, eu costumo acompanhar muito os institutos de pesquisa que fazem só, por exemplo, o cara que é especializado em Michigan, o que só faz Nevada, e esses estão dando empates nesse nível, empate numérico, né? Nevada, é importante dizer que Nevada, na última eleição, a senadora democrata que ganhou, a Catherine Cortez Masto, que é a primeira senadora latina do Congresso americano, ela ganhou por uma diferença de praticamente 2.000 votos, Natuza. Então, assim, Nevada vai ser muito disputado, né? Mas, por outro lado, os republicanos acham que Nevada pode ser republicana porque é onde, por exemplo, o tema de imigração, que o governo Biden-Harris é muito mal avaliado, é bastante relevante, né? Olha, tem 2 institutos aqui de pesquisa que concordam, por exemplo, no caso da Geórgia, os 2 com 48 pontos também.
No caso da Carolina do Norte, uma pesquisa mostra os dois com 48, mas já na outra pesquisa já tem Trump com quase 2 pontos à frente de Kamala Harris. Em geral, quando você faz uma análise das pesquisas, Maurício, você faz uma média de todas elas? É isso, uma ponderação de todas elas? Na verdade, eu tenho um agregador por estado, né? Que é exatamente o que você descreveu, uma ponderação. Mas eu estou muito, como eu falei, eu tento pegar principalmente as empresas que são especializadas em cada estado, né? Esse grau de especialização faz muita diferença, Natuza, principalmente porque aqui o trabalho de pesquisa ele envolve dois pilares, né? O primeiro é você estimar quem vai sair de casa para votar, né? Aí depois, em função disso, você esmiuçar a intenção de voto. Então, ter um grau de especialização sobre quais eleitores realmente vão sair de casa para votar ou vão se apresentar para votar é crucial para as análises, né? E se você pegar o conjunto dos estados pêndulo, Maurício, o que eles dizem para você quando você olha esses números pormenorizados de estado para estado? Mesmo dentro dos estados, não são todos os condados que vão estar em disputa, né? Eu fiz uma conta, a gente está falando de mais ou menos 45 a 50 condados, Natuza, que vão estar em disputa. E a gente está falando que essa eleição vai ser decidida nesses condados com mais ou menos 300 mil votos. Vão decidir a eleição. Para onde vão esses 300 mil votos é que podem decidir a eleição. E é muito difícil. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho uma visão de que alguns estados eu vejo a Câmara numa situação mais confortável, entre aspas, aqui, né? Eu posso listar, eu acho que, por exemplo, Wisconsin e Michigan, ela tá bastante, eu acho que ela está numa tendência muito positiva, né? Ela está numericamente, estatisticamente empatada, mas eu vejo sabe aquela evolução do número? Ela está crescendo pesquisa a pesquisa. No caso, eu vejo o Trump melhor posicionado, aí eu estou falando de Carolina do Norte, Geórgia, Arizona, por exemplo, né? Que ele está, e alguns estados que realmente eu não tenho como dar nenhum viés assim. A gente está falando de Pensilvânia, a gente está falando de Nevada, né? Então realmente é uma situação. Mas dito isso, Natuza, tem muita gente que diz aqui que as pesquisas subestimaram o Trump em 2016, 2020, né? Que ele tinha distâncias maiores para o Biden e para a Hillary nessa época do ano. Ele acabou tendo uma performance na eleição melhor do que as pesquisas vinham indicando. Por outro lado, é um fato, Natuza, que eu estou vendo aqui um movimento enorme, isso não só esse ano, em 2022 aconteceu, de não subestimar a presença dos eleitores trumpistas, né? Então, acho que essas pesquisas desse ano estão bem melhores, adequadas, aderentes do que estava em 2016. 2020 já foi uma evolução, mas acho que a gente tem uma evolução ainda maior do que a gente teve em 2020. Eu queria entrar com você, Maurício, nos grupos demográficos, porque a gente entende aqui os pontos fortes e fracos dos candidatos. Você já disse das dificuldades de cada um nesses estados, que são estados estratégicos ou os estados pêndulo. Você já falou também do voto feminino, que a depender da faixa etária vai mais para a Câmara e do eleitorado negro. Eu queria muito que você nos ajudasse a entender que tipo de eleitores que antes votavam em Biden e que agora a Câmara parece que não está indo tão bem assim. O que está acontecendo nesses casos? É o eleitorado de mais idade? Totalmente, Natuza. Ela está performando pior nos eleitores brancos acima de 50 anos. Mas é claro que o ganho que ela teve nos segmentos femininos, jovens e afro-americanos compensou essa perda dela no eleitorado. O Biden ele teve um grande mérito de vencer o Trump, justamente porque ele conseguiu um desempenho muito melhor em relação a Hillary no eleitorado branco masculino mais velho, né? Um dos motivos da vitória dele. E obviamente que a Câmara não performa tão bem nesse grupo, e acho que talvez, Natuza, a escolha do vice dela, né, dialogue um pouco para tentar anestesiar essa perda, né? E, obviamente, ele é a própria figura do homem branco acima de 50 anos, né? A escolha de Tim Walz pela atual vice-presidente e candidata do Partido Democrata à Casa Branca veio pelas redes sociais. Ela disse que, como governador, treinador, professor e veterano, ele contribuiu com famílias de trabalhadores como a dele. Por 12 anos, Walz foi deputado pelo estado de Minnesota. Em 2018, foi eleito governador. Ocupa o cargo até hoje. Nesse tempo, assinou leis consideradas progressistas, como licença remunerada, merenda gratuita nas escolas e o direito ao aborto. Eu queria
te ouvir sobre o eleitorado latino. Como é que eles estão? Porque você disse em um dado momento que o Trump cresceu um pouco nessa fatia do eleitorado, né? Cresceu, aliás, foi uma das grandes surpresas de 2020, porque ele avançou entre os eleitores latinos, né? E aí, principalmente em locais como a Flórida e o Texas. E o eleitorado latino, por exemplo, Natuza, é fundamental nos estados de Nevada e Arizona, né? Aliás, uma das grandes perguntas que se faz nesses dois estados, como é que vai ser a distribuição de votos dos latinos? Lembrando que os latinos não são um grupo homogêneo, né? A gente tem a imigração latina da Flórida, de Venezuela, Cuba, Porto Rico, a gente tem imigração mexicana nesses locais da Califórnia, Nevada, Arizona, mas o ponto é que o eleitorado latino, inclusive, se fosse um país, o eleitorado latino-americano, com 60 milhões de votos mais ou menos, seria o segundo eleitorado latino maior do mundo, só perderia para o México, que tem 100 milhões, né? Os partidos democratas têm uma dificuldade no eleitorado latino, porque o eleitorado latino, ele, do ponto de vista de costumes, ele é mais conservador do que a média do eleitor democrata, né? Então, ele tem mais dificuldade de dialogar com esse grupo em temas como, por exemplo, o aborto, temas como, por exemplo, imigração, temas como, por exemplo, segurança pública. Mas o fato é que nesses dois estados, Nevada e Arizona, é onde os republicanos estão apostando muito num crescimento em relação ao eleitorado latino. E, na verdade, o eleitorado latino vai decidir a eleição nesses dois estados seguramente, né? É curioso, né? Porque quando você fala do eleitorado latino nos Estados Unidos, em termos de complexidade, me lembra muito o eleitorado evangélico aqui no Brasil também, em termos de complexidade, né? Porque, em geral, as pessoas tendem a colocar numa caixinha como se fossem eleitores que pensam de maneira igual. Porque os latinos, como imigrantes, poderiam, pela lógica, você poderia imaginar que eles tendem para os democratas porque tem uma política de fronteira menos restritiva do que os republicanos. Mas você explica agora que eles são super conservadores e a pauta democrata de costumes não é uma pauta que costuma atraí-los. Então, quando você fala que nesses dois estados, esses eleitores, Nevada e Arizona, foi isso, né? Os dois estados que você citou foram Nevada e Arizona. Quando você fala que os latinos vão decidir, a gente pode também dizer que os latinos vão decidir a eleição como um todo, devido ao tamanho desse eleitorado, que é enorme nos Estados Unidos? Não, é muito difícil fazer essa afirmação, né, Nathan? Só queria fazer um ponto importante que o que faz mais complexo ainda o eleitorado latino é que a gente está falando de segunda, terceira, até quarta gerações de latinos que já estão nos Estados Unidos, né, Nathan? Eles não têm esse problema, né? A imigração para eles não é um problema. Obviamente, aqueles que estão mais próximos da família que imigrou, a primeira geração, obviamente você tem toda a razão, eles tendem mais democratas, mas a partir do momento que eles vão se integrando na sociedade, eles vão, obviamente, seguindo outros caminhos. Aliás, essa é uma premissa que os democratas tinham, que eles iam reinar sobre o eleitorado latino durante décadas, isso não está se materializando. E eu ouvi uma abordagem histórica sobre isso, que está acontecendo com os latinos, e que aconteceu nos anos 50 e 60 com o eleitorado irlandês e italiano, que também é um viés partidário no começo, e depois, conforme for se entrelaçando na sociedade americana, tanto é que o Kennedy, quando foi candidato em 60, era um grande tema ele ser irlandês, né? Hoje, ninguém fala em eleitorado italiano-americano, nem eleitorado irlandês-americano, porque eles já se integraram na sociedade, e isso está acontecendo com o eleitorado latino também. A Câmara, ela tem uma aceitação entre os mais jovens. A dificuldade dela, como você bem lembrou, é o eleitorado branco acima de 50 anos. E essa, por outro lado, é a força do Trump. Ele vai bem entre os mais velhos. Qual é a margem que cada um tem, Maurício, para avançar sobre a fatia do outro, por exemplo? Talvez essa é a grande pergunta que as duas campanhas se fazem, né? O que mudou radicalmente nas últimas 2 décadas nos Estados Unidos é que as campanhas estão muito menos em avançar no outro e muito mais em otimizar a própria base, né, Natuza? Então, a gente tem a campanha é pouco de convencer alguém a votar, é muito mais de convencer a sair de casa e ativar a rejeição ao outro lado, né? Acho que a polarização criou isso, né, Natuza? A gente não vive mais campanha de convencimento, a gente vive campanha de mobilização, praticamente, né? E o ódio mobiliza bastante, né? Não, assim, tudo que é o medo, né, mobiliza muito mais do que o entusiasmo, né? Isso claramente, né? E a gente opera se a gente está falando de 2, 3 pontos percentuais de pessoas que podem eventualmente mudar de lado, estatisticamente é nada, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Maurício.
quando a Kamala Harris assumiu a candidatura, né, mesmo que informalmente, e a gente falava no começo da nossa conversa que teve ali uma grande euforia e ela soube aproveitar muito bem isso, a campanha do Trump ficou por boas semanas muito perdida, ficou zureta, né, no nosso português bom aqui. E agora, como é que está a campanha do Trump? Está mais ligada? Está mais aguerrida? Perdeu aquele senso, quer dizer, retomou o senso de direção? A campanha do Trump está mais caótica. Dialoga com as campanhas vitoriosas dele. A campanha de 2016 foi muito caótica, né, Natuza? Assim, foi... o que ele fez, o Trump? Geralmente, o Trump em 2016, 2020, ele demitiu toda a campanha no verão, no final do verão americano, né? Dessa vez, ele não fez isso, né? Os líderes de campanha continuam lá, só que ele agregou figuras que são consideradas figuras mais extremistas, né? Na campanha. E o Lewandowski, por exemplo, é um assessor dele, o Stephen Miller é outro assessor, e é muito interessante ver que a campanha, ela, na minha opinião, ela acerta muito nas propagandas de TV dos estados-chave, tá, Natuza? Então, eles estão super dentro da mensagem, que é a imigração, a inflação. Eu estou acompanhando o que está sendo colocado no ar na Pensilvânia, no Michigan, no Arizona, enfim, eles estão muito bem do ponto de vista de mensagem ali. Agora, quando o Trump e o Ted Vance falam nos comícios, falam nas entrevistas, é completamente diferente da campanha que está no ar, né? Tanto na TV quanto no digital. E isso é um sinal que, pelo que eu li sobre a gestão Trump, é a maneira que ele opera, né? Ele combina uma coisa, mas ele faz do jeito dele, né? Aliás, tem um ex-assessor dele, que foi um cara que ficou 11 dias na diretoria de comunicação da Casa Branca, que fala que ele combinava uma coisa com o Trump fazia exatamente o oposto, né? Que tinha combinado. Então, ele está operando já no sistema Trump de campanha, assim. Não quero dizer se é bom ou ruim, mas o fato é que a gente voltou meio que em 2016, do ponto de vista de gestão ali. Mas você entende, assim, que isso é ruim para ele, não? Não quis dizer... Porque eles estavam perdidos, eles estavam completamente sem rumo, né? Eu não quis fazer uma atribuição de valor, tá? O que eu falo é que agora a gente vê a campanha de digital e TV indo para um lado e as falas dele indo para o outro, entendeu? Nas falas públicas, só para eu entender, Maurício, ele está indo para as falas típicas do Trump, falas polêmicas, falas radicais, e na campanha de TV ele está endereçando aspectos econômicos e sociais, é isso nos estados? Não, totalmente. Existe uma leitura que eu acho correta da campanha dele, do núcleo da campanha dele, e aí eu falo da Suzy Iles e do Tivita, né, especificamente, de que essa eleição ela precisa ser sobre a descontinuidade de um governo mal avaliado, né? E os temas de má avaliação são economia e imigração. Um levantamento que avalia a preferência do eleitorado entre os candidatos Donald Trump e Kamala Harris a respeito de 4 temas: economia, imigração e políticas de saúde e ambientais. Em economia, Donald Trump aparece melhor. 45% preferem Donald Trump e 36% apoiam a Kamala Harris. No tema imigração, resultado parecido. Trump também lidera com 46% e Kamala com 36%. Agora, se a gente olhar para políticas de saúde ou mudanças climáticas, a maioria das pessoas indicou uma preferência pela vice-presidente americana. E a propaganda de TV é focada nisso, Natuza. Nesses 2 temas, tá? E eu acho que está correto essa, porque... o governo é uma vice-presidente que está se apresentando para continuar um projeto político e eles estão criticando esse projeto político, né? Só que quando eu falo que está caótico é que o que o Trump e o Ted Vance falam nos comícios e nas entrevistas não dialoga com essa estratégia que está sendo apresentada no conteúdo digital e de TV, entendeu? Uhum. Bom, a gente vai ter agora o primeiro debate entre os dois, né? No último debate... O Biden foi tão mal que Kamala acabou assumindo a corrida pelo Partido Democrata. Qual é a importância deste debate, que vai ser o último da corrida eleitoral, e o que ele pode ter em termos de definição para a eleição? Eu não vejo muito espaço para grandes mudanças nas pesquisas por causa do debate, tá? Porque o debate virou praticamente uma torcida de ambos os lados, né? Mas ele tem um efeito, obviamente, mobilizador, tá? E eu acho que pelo que eu apurei aqui, tá? São 2 estratégias diferentes. O Trump, você sabe, ele não faz uma preparação para debate, né? Não existe esse método. O que a campanha dele espera é que ele consiga, do jeito dele, fazer esse debate ser sobre os problemas do governo Biden, né? E colar os problemas do governo Biden na Kamala. E do lado da Kamala, o que eu apurei é que é uma oportunidade também dela se apresentar para o país, porque apesar de todo mundo saber que ela é vice-presidente, ainda ela não é plena.
currículo dela, até o próprio discurso dela na convenção, foi um discurso de apresentação, né? E eles acham que ela deve não cometer os erros que, principalmente, a Hillary cometeu em 2016, que a Hillary foi para o debate para falar de política, de propostas, e tudo que o Trump faz é não fazer isso, né? Ela vai para o debate mais no embate do que um debate, pelo que eu estou apurando aqui. E uma coisa que está muito claro aqui também é que ela constantemente, Natuza, desde a primeira campanha dela para promotora lá em São Francisco, ela é subestimada em relação aos debatedores, né? E ela nunca saiu de nenhum debate, seja na Califórnia, seja o próprio debate de vice-presidente em 2020, com claramente uma sensação de que ela teve uma performance pior que o adversário. Então, ela é uma pessoa que, até pela carreira dela de promotora, está acostumada com esse tipo de embate. Então, a expectativa é muito grande. Bom, vou acompanhar. Vou te acompanhar também na avaliação desse debate. Maurício, muito obrigada. Sempre bom te ouvir aqui no assunto e a gente vai voltar a se falar, claro, porque você é um dos nossos olhos da eleição americana. Obrigada. De nada e parabéns pelos 5 anos aí de podcast. Muito obrigada. Um beijo. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.